Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Este é mais uma mensagem do pedacinho do Maná dos Céus. Livro de Filipenses, estamos estudando o livro de Filipenses, estamos ainda no capítulo 1, o versículo de número 21 em diante. Está escrito assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se viver na carne me dê fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos o lado eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vocês, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todo vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu li até o 26. Vamos comentar esta leitura e depois vamos encerrar lendo até o versículo 30. Vamos fazer uma breve oração para adentrar na palavra de Deus. Pai Celestial, eu te dou graças, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz, que tem poder de nos transformar, de nos reprogramar, de nos recriar para uma nova vida. Eu te peço, Senhor, uma unção especial para ministrar segundo a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e te louvo. Muito bem, amados. O versículo 21 até o versículo 26, o apóstolo fala sobre morte. Ele diz que a morte é uma grande perda para o homem carnal, para o homem mundano, porque perde toda a bênção terrena e toda a sua esperança. Mas o apóstolo diz também que para os crentes verdadeiros, a morte é lucro, porque é o fim de todas as suas fraquezas e miséria. A morte o livra de todos os males da vida e o leva a possuir o bem principal, o bem definitivo. O apóstolo não era entre os seres humanos aquele que almejava a morte. Ele dizia claramente isso, que morrer para ele era o lucro, mas se fosse viver na carne, e esse viver na carne lhe desse fruto, ou viver no mundo e lhe viesse dar fruto, então ele não saberia qual escolher, mas ele tinha a expectativa de viver no céu. Então, para ele, entre a escolha de viver ou morrer, entre ele não há comparação. Era entre servir a Cristo neste mundo e desfrutar dele no outro. Então, ele estava em dúvida acerca das duas coisas. Entre as duas coisas, viver neste mundo para produzir fruto era boa. Viver para Cristo ou estar com Ele
Então, o apóstolo, ele diz da seguinte maneira: porque para mim o viver é Cristo. Então ele vivia para Cristo. E o morrer, diz ele, é ganho. Mas se viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Ele estava falando sobre a graça divina. Neste mundo, estamos rodeados de pecado, porém, estando com Cristo, escaparemos do pecado e da tentação. Se estivermos em Cristo, escaparemos também da tristeza e também podemos escapar da morte. Contudo, os que mais têm razão para partirem devem estar disposto a permanecer no mundo na medida em que Deus tenha alguma obra para que eles façam. É isso que o apóstolo diz. Ele diz: de ambos os lados eu estou em aperto. Ele diz: eu tenho desejo de partir. A vontade do apóstolo era já de estar com Cristo, porque isto, diz ele, é muito melhor. Mas ele diz assim: mas eu julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então ficar na carne era permanecer neste mundo. Permanecer no mundo na medida em que Deus tenha alguma obra para ele. Quanto mais inesperado seja as misericórdias antes que venhamos partir, mais Deus se verá agindo em nossa vida. É isso que o apóstolo diz. Então ele diz: eu tenho confiança. E tendo essa confiança, sei que ficarei. Ele sabia que ainda tinha obra para Deus realizar em sua vida, então ele tinha que permanecer neste mundo. Iria permanecer por amor que ele tinha aos irmãos da igreja de Filipense, para que houvesse proveito e gozo na fé desses irmãos, para que houvesse glória, para que essa glória viesse aumentar através dele, em Cristo Jesus, pela nova vida que o apóstolo estava vivendo. Muito bem, vamos ver o que diz o versículo que encerra esta mensagem. Versículo 27 até o versículo 30. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos seja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vós espantais do que resiste, o que para eles, na verdade, é índice de perdição, mas para vós de salvação. É isto de Deus, porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Então o apóstolo, ele volta aos irmãos de Filipe, da igreja de Filipense, e ele traz uma alerta. Ele fala sobre aqueles que professam o Evangelho de Cristo, que estes devem viver como corresponde aos que crê na verdade do Evangelho.
que eles devem se submeter às leis do Evangelho, que eles devem depender da promessa do Evangelho. Então, o apóstolo, ele procura o prestígio e a segurança, a paz e a prosperidade, anunciando a fé no Evangelho. Ele fala sobre que vale a pena, que vale pensar e esforçar-se muito neste mundo em que vivemos. Sabemos que há muita oposição e se necessita de esforço. O homem pode dormir e ir para o inferno, porém, o que deseja ir para o céu deve cuidar de si mesmo e ser diligente. Pode viver uma vida na unidade do Espírito Santo. Viver nessa unidade de coração e afeto. Isso é o dever de cristão, amados. Onde existe diversidade de juízo, onde as coisas são distorcidas neste mundo. O apóstolo fala sobre a fé, sendo o dom de Deus, sendo um dom que nos leva a receber a salvação, a graça, o perdão, a garantia de que nós estaremos cada vez mais próximos de Cristo. A fé é a habilidade e a disposição para crer. Estes são o dom de Deus. Se sofremos censura ou perda por Cristo, temos a própria dádiva de Cristo em nossa vida. A salvação não deve ser atribuída às aflições corporais, como se as aflições e as perseguições mundanas a fizessem merecida. Muitas pessoas acreditam que os cristãos devem sofrer nesse mundo. Mas o apóstolo, ele traz uma alerta dizendo: porque vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, não somente acreditar nele, como também a padecer por ele. Mas não é aflição uma atribuição mundana, mas uma aflição por causa do amor de Cristo. A salvação é unicamente de Deus. Então devemos ter a fé, a paciência. Essas são as dádivas de Deus. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim, diz ele. Estamos num mundo, amados, cheio de iniquidade. Um mundo onde a iniquidade tem sido grande. O mundo está corrompido. Então, professar a fé em Cristo, professar a fé no Evangelho de Cristo, é o verdadeiro combate que nós temos exercitado neste mundo. Pois todos os instantes somos desafiados. Todos os instantes somos levados a questionamento. Até muitas vezes acabamos tendo até dúvida. Mas o apóstolo, ele diz que devemos ter a fé, a confiança,
porque Deus concedeu a cada um de nós o dom da fé, trazendo esperança aos nossos corações. Ele diz que aos cristãos que estão salvos em Cristo Jesus, o morrer é ganho, é lucro. Agora, para o ser humano que está no mundo sem Cristo, a morte é perda, porque irá perder a salvação eterna. Pense nisso, amados. Esse é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amém e amém.